Professor Henrique Serra Padrós, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, hoje falando um pouco sobre o nazismo, né, que digamos, é um dos temas sempre muito presentes nas avaliações que se fazem na própria URGS e também nas outras universidades, algumas dicas no sentido de aquilo que é, digamos, mais importante em termos de considerar, talvez, numa preparação para essa prova. Em primeiro lugar, aquilo que são os traços mais fundamentais do nazismo, principalmente aquilo que diz respeito ao fato de ser um projeto imperialista, mas é um projeto imperialista que tem, digamos, uma pretensão muito singular, que é a conquista do espaço vital, o espaço vital como sendo um território contíguo ao próprio território da Alemanha, e um território onde nós teríamos, digamos assim, as melhores condições, tanto quanto a cultivos, quanto aos meios de transporte, quanto a características climáticas e geográficas, para que os alemães pudessem fazer um processo de colonização nesses territórios. Então não se trata simplesmente de conquista de territórios, mas não são conquistas tipo aquilo que a Europa fez em outro momento, procurando muito longe da própria Europa, ou seja, as colônias, mas aqui se trata de procurar territórios dentro da Europa, o que significa um tensionamento muito grande nas relações internacionais ali entre os grandes países, e particularmente a ideia de que é necessário um território para colonizar. A população alemã, dentro da lógica nazista, ela precisa crescer rapidamente, porque visto, digamos, que tem um contingente pequeno diante da expectativa de ocupação e conquista daquilo que eles chamam de Terceiro Reich. Então o espaço vital é um elemento fundamental, localizado principalmente no que a gente mais ou menos pode limitar como território da Polônia e território da União Soviética Europeia. Em segundo lugar, tudo que tem a ver com a questão do racismo, né? E o racismo, no caso da Alemanha nazista, tem dois desdobramentos fundamentais. Por um lado, a concepção ariana, ou seja, pensar que a sociedade ela se organiza a partir de um critério racial, mas também considerar então que dentro dessa hierarquia os arianos são os superiores, né? Dentro daquilo que eles consideram conjunto ariano, fazem parte os povos germânicos, anglo-saxões e nórdicos, né? Então nós seríamos, digamos, um pouco aquele tipo físico que aparentemente destaca pessoas relativamente altas, de pele muito clara, loiros, né? Ou seja, mais ou menos essa população que a gente encontra mais para o norte da Europa. Se os arianos são aqueles que são considerados superiores, bom, digamos, no oposto, nós encontraríamos praticamente, então, quase que lado a lado, o elemento judeu e o elemento cigano. Tanto um quanto o outro sendo vistos sendo vistos, então, quase como párias dentro da sociedade, na medida que, segundo a concepção nazista, são povos que degeneram a sociedade, degeneram a própria composição do sangue, sendo que, numa perspectiva racista, o sangue não pode ser contaminado porque ele é sinônimo de degeneração, tanto da raça quanto da nação. E, então, nós teremos, digamos, esses dois conjuntos como principal alvo dessa política de exclusão racial. Cuidado que, entretanto, há outros grupos que serão muito perseguidos, e ali, no caso, principalmente os eslavos, né? Ou seja, a população eslava será alvo de uma violência permanente, total, será onde a guerra irá ter dimensões muito mais contundentes, será onde a Alemanha nazista irá projetar um maior volume de força, e o resultado disso é alguma coisa em volta de 20 a 25 milhões de eslavos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. E uma terceira característica, uma característica de certa forma mais geral, mas que de certa maneira é um grande elemento mobilizador dentro da Alemanha, o anticomunismo. Para a Alemanha nazista, o anticomunismo ele tem duas dimensões, a dimensão externa e a dimensão interna. Na dimensão externa, significa a ameaça permanente, assim percebida, pela presença muito forte da vizinha União Soviética, né? Ou seja, entre a Alemanha e a União Soviética, praticamente a Polônia separando, e aí então sempre uma percepção de que uma onda revolucionária desde a União Soviética poderia, de certa maneira, gerar instabilidade dentro da própria Alemanha. Então a União Soviética será sempre um alvo também da política externa da Alemanha nazista, por causa do regime, por causa que contém parte do espaço vital, e porque junto com a Polônia e a própria Alemanha são os países que detêm maior volume de população judia dentro da Europa. Então tudo isso faz com que a União Soviética tenha todo esse atrativo para a política externa da Alemanha nazista. E a nível interno,
a preocupação que o comunismo coloca é sempre setores, a presença de setores de esquerda fortes, vinculados a partidos tanto social-democrata quanto ao Partido Comunista Socialista, e, por outro lado, a autonomia de sindicatos, a autonomia dos trabalhadores, uma consciência política muito grande dos trabalhadores na Alemanha, já tem uma história longa nesse sentido. Então, a necessidade de enquadrar essas forças sociais internas por vários motivos. Primeiro, para eliminar a consciência, digamos, comunista, socialista e, portanto, revolucionária. Em segundo lugar, porque se trata também de enquadrar a mão de obra operária no sentido de extrair maior riqueza, maior lucro da sua exploração, né? Então, isso é o que nós chamamos, então, o aumento da taxa de mais-valia. Aumentar a taxa de lucratividade da mão de obra dos operários, dos trabalhadores alemães. E, em terceiro lugar, a necessidade de eliminar toda a autonomia da classe trabalhadora, e a partir daí a Alemanha propõe, a Alemanha nazista, né, propõe a criação de uma frente de trabalho, que nada mais é do que um grande sindicato totalmente atrelado ao governo, e a partir do qual os trabalhadores praticamente ficam totalmente dominados, submissos. Nenhum trabalhador na Alemanha pode trabalhar se não estiver dentro do sindicato. E, aliás, é muito perigoso não fazer parte desse sindicato único também. Então, esses são alguns elementos que considero que são importantes dentro dessa lógica, digamos, dos fatores mais essenciais. Há outros fatores secundários, evidentemente, né? Quer dizer, é uma sociedade profundamente militarizada, é uma sociedade que rapidamente se organiza em termos produtivos dentro de uma lógica de guerra, né? A indústria bélica, a indústria da construção civil, o sistema financeiro importante, é uma sociedade onde nós teremos a utilização da educação e da propaganda como mecanismos muito eficientes para o convencimento e para a cooptação da sociedade, e tudo aquilo que tem a ver com uma relação muito especial entre a liderança maior e a população, ou seja, existe o Führer, existe uma sociedade que se organiza não em classes sociais, porque isso não pode ser percebido assim, mas através de uma massa muito homogênea, homogeneizada através da propaganda e através da doutrina, e, por outro lado, toda uma relação que mostra o uso combinado do terror político com aquilo que nós chamamos de psicologia de massas, ou seja, na Alemanha nazista permanentemente nós temos essa tensão entre o medo e os mecanismos de cooptação. No final das contas, Hitler chega ao poder acompanhado por quase 13 milhões de eleitores, né, que o votam na eleição de 33, e, posteriormente, um significativo número maior de alemães irão apoiá-lo, pelo menos nos primeiros anos do seu governo e até os primeiros anos da guerra, inclusive. Depois, é claro que as contradições elas irão se acentuar e, posteriormente, então, nós teremos, digamos, um certo questionamento. Mesmo assim, o questionamento nunca chega ao ponto de evitar que a Alemanha, praticamente já destruída no final da guerra, isto gere na população formas mais diretas e mais eficientes de revolta contra a própria liderança.